Olá, sétimo ano, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. E a nossa aula de português de hoje, vamos dar continuidade ao assunto do estudo sobre transitividade verbal. O que é essa transitividade verbal? Como já foi visto em outros vídeos, a transitividade verbal é a relação que há do verbo aos demais termos da oração. Quais são esses termos da oração? É aquela divisão que nós vamos identificar se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto ou se o verbo vai ser transitivo. E quando o verbo é transitivo direto, ele vai pedir um complemento do objeto direto. Qual é esse complemento do objeto direto? Quando o verbo for transitivo direto, vocês irão estar perguntando o que? O que? Se eu digo assim, comprei. Comprei o quê? Então, o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Porque quando eu digo que eu comprei, eu tenho que saber o que eu comprei. Quando é que ele é transitivo indireto? Quando ele vai vai ter uma preposição antes do que. Então, eu digo eu gosto. Eu gosto de quê? O de é uma preposição. Se eu gosto de alguma coisa. E quando ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, é quando ele vem antes a preposição com a pergunta aqui. Eu gosto de quê? Eu gosto de quem? Eu gosto de. De que eu gosto? De estudar. Estudar o quê? Essa frase é verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. E temos também o verbo transitivo. Quando é que o verbo é transitivo? O verbo é transitivo quando ele exige a presença de um complemento para que entendemos o seu significado. Todo verbo transitivo ele vai precisar de um complemento. O complemento dele é que vai ser objeto direto, e indireto, que vai ser transitivo direto e o transitivo indireto. Isso aí é a transitividade do verbo, porque ele pode ser ou um ou outro, ou ele pode ser os dois ao mesmo tempo. E temos também o verbo intransitivo. Quando é que o verbo é intransitivo? O verbo é intransitivo quando ele possui o sentido completo, ou seja, não precisa de nenhum complemento para entendermos o que ele quer nos repassar. Quando eu digo choveu bastante ontem, pronto, o verbo choveu é o verbo intransitivo. Por quê? Quando eu digo que choveu, todos nós entendemos por o que é uma chuva. E nós estamos também estudando um verbo de ligação. Que o que é verbo de ligação? O verbo de ligação é aquele que expressa, que ele vai nos expressar um estado ligando a característica do sujeito. Ou seja, ele vai expressar um estado, junto com esse estado vai vir uma característica, ou seja, vai ter aqueles adjetivos que vem estabelecendo entre o sujeito e a característica em certos tipos de relação. Por que em certos tipos de relação? Porque os verbos de ligação, nós temos vários, mas os principais verbos de ligação, como eu já falei muito na sala de aula, é ser, estar, continuar, permanecer, parecer, ficar e o verbo andar. Como assim, tia, andar não é uma ação? Se eu digo Luana anda meio triste. Luana anda meio triste. O verbo anda, qual a qualidade que ela anda? Triste. Então, se o verbo mais qualidade, ou seja, verbo mais adjetivo, ele é um verbo de ligação. E o verbo de ligação, quando eu digo que ele anda triste, anda contente, anda feliz, anda depressa, é a maneira, é o estado que a pessoa está. Então, o verbo de ligação, ele vai nos expressar um estado, ou seja, como a pessoa está se sentindo. E tem a atividade digitada para a gente aí falando sobre o verbo de ligação, em que na primeira questão a gente vai sublinhar o verbo
de ligação e identificar o predicativo do sujeito. Ó, Ana parece uma rainha. O verbo parece. Qual a qualidade do predicativo? Ó, verbo de ligação mais uma característica, ou seja, o verbo de ligação mais uma qualidade. Ó. Verbo parece e a qualidade rainha. Os pais ficaram felizes com a surpresa dos filhos. Ficaram. O que foi que eles ficaram aqui? Felizes. Gabriela está cansada. Está é o verbo e o predicativo cansada. A sala permanecia vazia. Permanecia o verbo, vazio o predicativo. Antônio anda triste. Ó, aqui, ó. Antônio anda e o triste. João parecia apaixonado. João aparecia. Aqui é o verbo e o apaixonado é o predicativo do sujeito. Aquele apartamento é lindo. Verbo mais característica. O dia está nublado. Verbo mais o predicativo. Ou seja, a característica. Todo verbo de ligação ele vem expressando uma característica. Na segunda, vocês irão ler esse trecho desse aí e irão identificar o verbo acima. Esse verbo que aparece aí, vocês irão só marcar se ele é intransitivo, ou seja, se ele possui um sentido completo, se ele é transitivo direto, ou seja, que ele pede um complemento do objeto direto, se ele é um verbo de ligação, que ele vem expressando o estado mais uma característica, ou se ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Na terceira tem de novo, vocês irão classificar esse tipo aí de sujeito dessa frase. Antônio foi preso pela polícia. Qual vocês vão identificar o sujeito? O sujeito pode ser simples, composto, indeterminado, né, oculto, nós já estudamos. Quem é o sujeito aí? O sujeito que é o Antônio. Se só temos um núcleo, ele é classificado como sujeito simples. E nessa frase vocês irão identificar o sujeito, o verbo e o predicativo. Pronto. Sujeito, Antônio. O verbo era. O que é que o Antônio era? Gerente da padaria. Então, é o restante. Aí, com relação ao período, esse período da letra, qual é a predicação aí? Vocês vão dizer que ele era um verbo de ligação, porque era do verbo lá do do ser, estar, e ele é um verbo de ligar. Na quarta, vocês vão identificar o verbo, e depois nós vamos classificar. Aqui, ó, ela própria trouxe o tempo. Ela própria trouxe o quê? Se eu pergunto o quê, ele é o verbo transitivo direto. O complemento verbal, o que foi que do verbo, foi que aconteceu? O tempo. E a classificação, se ele é transitivo direto, ela é objeto direto. As estagiárias observavam as enfermas. Observaram o quê? Né? Transitivo direto, complemento verbal. As enfermas, se é transitivo direto, logicamente ele vai pedir um objeto direto. Aí, ele vive por sua filha. Verbo intransitivo, ou seja, ele tem um sentido completo. Aí há o complemento por sua filha e objeto indireto. Falaram 1000 mentiras. Falaram o quê? 1000 mentiras, né? Aí 1000 mentiras é o complemento e a classificação. O que? Objeto direto. E na quinta vocês irão classificar os verbos, se vai ser de ligação ou se é transitivo. Eu tossi a noite inteira. O verbo tossir, ele indica uma ação e ele é um verbo intransitivo. Maria permanece satisfeita. Ó, permanece e uma característica, verbo de ligação. Nós somos felizes, verbo, felizes, característica, verbo de ligação. O livro estava, verbo, rasgado, outra característica, ligação. O livro estava na gaveta, estava o verbo na gaveta. Os passos escaparam da gaiola. Escaparam é o verbo da gaiola intransitivo, tá bom? E
Essa foi a nossa aula de hoje. Tenham todos um bom dia, uma boa atividade e até a próxima aula.